Meus irmãos, nós estamos tendo o privilégio, nesse domingo, de estar compartilhando essa mensagem justamente no dia 25 de dezembro. Data em que se comemora, não data em que foi o nascimento de Jesus, sabemos que não foi, mas que se comemora esse acontecimento. Para os que questionam sobre a data, a Bíblia não deixa claro. Certamente os apóstolos sabiam o dia em que ele nasceu, acredito eu que sabiam, mas não fizeram questão de registrar, e para que a gente não fique muito preso à questão da data em si. Mas, ao mesmo tempo, para os que questionam a respeito da data, é bem provável que Yeshua tenha nascido durante a festividade de Sukkot, de tabernáculo, uma contagem que é possível ser feita. Fecha a porta lá, por favor. Começou, tá vendo? Eu começo a pregar, aí vem a moto, porque eles sabem que eu estou pregando agora. Então, é possível ser feita uma contagem onde nós chegamos na data em que se comemora a festividade de tabernáculos. E isso é tremendo. Eu não vou explicar isso aqui, não é o tema da mensagem de hoje, mas é possível nós fazermos essa contagem onde nós chegamos na festividade de tabernáculos. E isso é tremendo, porque na festividade de tabernáculos, o povo de Israel arma tendas, onde eles moram nela por 7 dias. E o que se lembra com isso é também o tabernáculo que foi montado no deserto, onde Deus se manifestava no meio do povo. E o nascimento de Yeshua é exatamente isso, é Deus vindo habitar no meio do seu povo. É como se o corpo de Yeshua fosse um tabernáculo onde Deus habita, onde Deus se fez presente. Mas embora então a data não seja essa, 25 de dezembro, o que importa é a gente aproveitar o fato de ser lembrado o seu nascimento. E nós precisamos fazer questão de nos lembrar disso. Não, pastor, eu não falo disso, porque essa data é pagã, essa data é não sei o quê. Irmãos, tenha sabedoria. Se você, por exemplo, está presente com a sua família, e a sua família, muitas vezes, que não entende da palavra de Deus, mas pelo menos sabe que Jesus nasceu, que Deus se fez carne, aproveita isso. E comente sobre esse acontecimento, não sobre a data em si. E falando sobre isso, olha o que a palavra de Deus nos diz em Filipenses, capítulo 2, versículo 5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, tendo plenamente a natureza de Deus, não reivindicou o ser igual a Deus, mas, pelo contrário, esvaziou-se a si mesmo, assumindo plenamente a forma de servo e tornando-se semelhante aos seres humanos. Assim, na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, entregando-se à obediência até a morte, e morte de cruz. Por isso, Deus também o exaltou sobremaneira, a mais elevada posição. Ele deu o nome que está acima de qualquer outro nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Eu quero enfatizar, sobretudo, o que nos diz o versículo 5.
tende em vós, vamos ler juntos? Diga, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo. Irmãos, Paulo está enfatizando que nós devemos imitar a Cristo. E ele justifica isso nos versículos seguintes, onde ele nos mostra que Jesus se fez homem. Porque ao dizer, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo, alguns poderiam pensar o seguinte: como é que eu posso imitar a Deus? Como que eu posso me igualar a Deus? Não foi essa a proposta da serpente? Se comerdes do fruto, sereis igual a Deus. Como é que eu posso, como é que a Bíblia me exige ser semelhante a Deus? Para que ninguém se justifique dessa maneira, Paulo enfatiza que ao imitar Cristo, nós não estamos imitando Deus, nós estamos imitando o Deus que se fez homem. Aquilo que Cristo foi neste mundo, ele não foi como Deus, pois diz o texto que ele esvaziou-se de sua divindade. Aquilo que Cristo demonstrou ter sido neste mundo, ele demonstrou ser como homem, para mostrar aos homens que é possível fazer o que ele fez, porque o que ele fez esvaziando-se, estando vazio da sua divindade. Antes que alguém dissesse, Jesus perdoou porque ele é Deus. Não, na cruz, quando ele diz, Pai, perdoa-lhes, não estava Deus, estava quem? Homem. Então ele está anunciando aos homens, é sim possível o homem perdoar. Como? Quem pode provar isso? Cristo. Porque ele perdoou enquanto estava como homem. Ele chega ao ponto de dizer, se credes em mim, obras ainda maiores fareis. Geralmente nós esperamos obras como as da cura, expulsão de demônios, ressurreição de mortos. Mas como nós queremos exercer obras semelhantes a essas, se não também exercermos a obra de perdoar semelhante a Ele? Eu quero imitar Cristo nos milagres que Ele fez, mas eu quero imitar Cristo no perdão que Ele deu? Eu quero imitar Cristo na expulsão, no poder que Ele tinha ao expulsar demônios, mas eu quero imitar Cristo ao me recusar a se vingar quando me é direito? Pastor, isso aí é impossível, porque eu não sou Deus. Mas quem disse que foi Deus que perdoou? Foi Cristo o quê? Homem. Isso tem que estar claro aqui, amém, meus irmãos? Ao encarnar-se, ali já não estava mais Deus, ali passou a estar o homem. Pois Paulo enfatiza, vamos novamente ler o versículo. Versículo 6, o qual, tendo plenamente a natureza de Deus, não reivindicou ser igual a Deus, mas pelo contrário, esvaziou-se a si mesmo, assumindo, diga, plenamente, a forma de servo, e tornando-se semelhante aos seres humanos. Ele não se tornou um pouco igual aos homens, ele se tornou plenamente homem. Tudo que Yeshua fez, ele fez estando como homem, razão pela qual foi tentado. Você acha que Deus pode ser tentado? Razão pela qual
ele pensou em desistir. Quando ele diz: Deus, Pai, se possível, não me deixa passar por isso. Razão pela qual ele pensou em desistir. Porque isso mostra a sua humanidade. Ali estava o homem. E por não ter desistido, ele está mostrando aos homens que é possível não desistir. É possível sim. Eu não desisti porque eu sou homem, você sabe, né? Ser humano é falho. Mas Yeshua foi homem, e como homem, ele não desistiu. Foi tentado naquilo que os homens é tentado. Transforma esta pedra em pão, se tu és o Filho de Deus. Ele não foi tentado ali, quando Satanás aparece no deserto para ele. Ele não foi tentado apenas na questão do transformar a pedra em pão, mas de querer provar alguma coisa. Se tu és o Filho de Deus. Jesus foi tentado no orgulho. Prova para mim que você é. E quando nós estamos preocupados em querer provar para os outros quem nós somos, muitas vezes é o orgulho se manifestando. Ele foi provado. Se tu és mesmo, mostra aí. E Yeshua se recusa, rebatendo com a Escritura, com a Torá. Torá no Satanás, Yeshua deu. E aí ele diz: olha, vamos fazer assim então. Está escrito também que aos seus anjos dará ordem ao teu respeito. Se joga daqui. E se você é o Filho de Deus, Deus vai dar ordem aos anjos dele a respeito de você. De novo. Prova que você é de Deus. Por último, ele mostra toda a glória do mundo. Ganância, a fama, tudo isso eu te darei. E às vezes o homem se corrompe por fama, na justificativa de ser homem. É um homem. Mas Yeshua recusou fama para não negar a Deus como homem. Hebreus diz que ele foi tentado em todas as coisas, mas em nenhuma delas ele pecou. Claro, ele era Deus, mas ali não estava Deus, ali estava o homem. Ou Deus pode morrer? Porque ele foi para a cruz. O homem foi para a cruz. Por isso Paulo enfatiza, ele se tornou plenamente homem, para mostrar aos homens qual é o homem que Deus requer que sejamos. Olha o que Pedro diz, 1 Pedro 2. Pedro 2, a partir do versículo 20. Porquanto, que mérito há em ter de suportar castigos recebidos, porque haveis... peraí, gente. Porque haveis praticado o mal. Entretanto, se suportais sofrimento quando fazeis o bem, isso é digno de louvor diante de Deus. Como assim? Até faz sentido alguém ser punido por ter sido e agido incorretamente, injustamente. Agora, estar sofrendo por ter agido corretamente é motivo de louvor a Deus? Veja a explicação de Pedro. Para essa obra fostes chamados, pois Cristo também sofreu por vós, legando-vos, legado, aquilo que Ele deixa para nós, legando-vos também este
exemplo, a fim de que sigais os seus passos. Opa! Qual é o legado de Cristo para mim? Sofrer. Qual é o legado de Cristo para mim? Não é o sofrer. É como agimos no sofrimento. É aí que você segue o passo de Cristo. Quem é você quando sofre? Quem é você quando é injustiçado? É nessa hora em que Pedro diz: vocês devem seguir os seus passos. Olha o que ele fala no 22. Ele não cometeu pecado algum, nem qualquer engano foi encontrado em sua boca. Quando insultado, olha aí os seus passos. Quando insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças. Ameaças do tipo: ameaçando os que lhe causavam sofrimento, ou ameaças a Deus, como alguns fazem enquanto sofrem. Ó Deus, se eu passar por isso, eu vou deixar o Senhor. Ó Deus, se isso não mudar, eu desisto. Estou ameaçando Deus. Põe Deus contra a parede, alguns dizem. E aqui está sendo dito que enquanto ele sofria, quando ele era insultado, ele não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que exerce plena justiça em seu juízo. O que é isso aqui? É alguém lhe fazer mal, e mesmo você tendo a oportunidade de vingar-se, e esse vingar-se não é só, quer ver, vou pegar uma arma e vou tirar a vida daquela pessoa. Esse vingar-se é tratar mal, porque te trataram mal. É uma vingança. Esse vingar-se é negar algo, porque algo me foi negado. Estou me vingando. Vinganças sutis que nós cometemos quando alguém nos faz mal. Nós queremos vingança. Mas Yeshua diz, o Pedro diz que Yeshua, ele se entregava àquele que faz a justiça em seu juízo. Ou seja, ele deixava a vingança nas mãos de Deus. E que Deus certamente retribuiria conforme sua justiça. Mas não, nós queremos exercer essa vingança, não de forma exagerada muitas vezes, mas de maneiras sutis. Estamos seguindo os passos de Cristo ao agirmos assim? Não. Não revidar quando insultado? Não se vingar quando me é possível? Pois é, Pedro diz: ao agir assim, você está seguindo os passos de Cristo. E seguir os seus passos é o que Paulo está enfatizando sobre o nascimento de Cristo. Nós só vamos conseguir seguir os passos de Cristo, irmãos, se nós tivermos o mesmo sentimento que houve em Cristo. Eu só vou pôr na tela. A gente acabou de ler. O mesmo sentimento que houve em Cristo é esse aqui. O qual, tendo plenamente a natureza de Deus, não reivindicou ser igual a Deus, mas pelo contrário, esvaziou-se, diga, esvaziou-se a si mesmo. Paulo diz qual é o tipo de sentimento que houve em Cristo
e que de igual modo deve existir em nós. Qual o sentimento? Esvaziar-se. Esse é o sentimento. A palavra grega aqui é kenosis, de se anular, se esvaziar. Jesus, irmão, ele só conseguiu não exercer juízo quando lhe insultavam, porque ele se esvaziou. Ele só conseguiu não revidar quando lhe insultavam, porque ele se esvaziou. Afinal de contas, ao cuspirem em sua face, aos olhos de quem cuspia, estava um impostor. Mas Cristo sabia que ele é igual ao Pai. Ele estava com o Pai desde a eternidade, ele é o princípio de todas as coisas, e agora estou aqui, sendo cuspido na face. Quem é ele para cuspir em mim? Se tem alguém que podia pensar isso, era ele. Mas por que ele conseguiu não revidar? Qual o sentimento que houve nele? Esvaziar-se. Esse é o sentimento. Pensa só, irmão, para você entender um pouco pelo menos. Imagine que você, em sua plena consciência de ser humano, o animal, e eu digo animal do ponto de vista fisiológico, físico, nós temos um nível animal. O animal mais alto na escala da natureza, de todos os animais, a obra-prima de Deus. Em sua autoconsciência, sabendo de quem você é, sabendo o que você pode, sabendo o que você sabe de tudo da vida, você conseguir sair do seu corpo e entrar no corpo de um cachorro. E você se limitar aos instintos de um cachorro. Viver no meio de outros cachorros. Estando consciente de quem você é. Se alguém jogasse um ossinho para você correr atrás, você diria: quem ele pensa que eu sou? Eu não sou cachorro. Isso é uma humilhação. É o que Cristo fez. Ele se humilhou. Deus esvaziou-se de sua divindade. Aquele que é o início de todas as coisas. Aquele que está com o Pai desde sempre. Aquele por meio de quem tudo foi criado. Aquele que é de eternidade em eternidade. Infinito em sabedoria, em glória, em honra, em louvor, em santidade. Assumir a forma de um servo. Paulo, antes de falar homem, ele diz servo. Porque ele se fez homem. Mas como homem, ele poderia ter se posto como rei. Como alguém glorioso. Ele se fez como homem e como homem agiu semelhante a um escravo. Como homem consciente de quem ele é. Amém, irmãos? Consciente de tudo que ele sabe. Consciente de tudo que ele pode. Consciente de quem ele é. Ter aceito nascer de uma mulher, ser tratado como um bebê, dependente dos cuidados de um ser humano.
seu nascimento ter acontecido em uma manjedoura, de forma humilhante. Seus pais pobres tiveram que fugir e dependeram da ajuda de anjos para se sustentarem no deserto. Que humilhante. Humilhante, pastor? Não, é humilhante, sabendo que Ele é Deus. Estando na condição de homem, sabendo que de sua divindade, ser insultado. Estando na condição de homem, sabendo da sua divindade, ser esbofeteado na face. Estando como homem, sabendo de sua divindade, receber uma coroa de espinhos, zombando dele, dizendo: tu não és rei? Toma aí sua coroa. Rirem dele. Como é que você se sente se alguém ri de você? Se alguém zomba de você? Se alguém cuspir no seu rosto, como você se sentiria? Na hora o ego é ofendido. Você sabe com quem você está mexendo? O ego diz. Yeshua podia responder isso. Você sabe com quem em quem você está cuspindo? Mas quando insultado, não revidava. Só é possível porque ele se esvaziou. Paulo diz: ele não reivindicou ser igual a Deus. Reivindicar é: me tratem como Deus, porque de fato eu o sou. Podia reivindicar, sim ou não? Podia, ele é, mas não reivindicou. Ele chegou em Samaria e os seus discípulos foram tentar preparar uma hospedagem para ele e não deram a ele uma hospedagem. Seus discípulos ficaram insultados. Oh, como? Mestre, eles não querem te receber. Quer que nós mandemos descer fogo do céu para queimá-los? Dois dos seus discípulos disseram isso, porque eles se sentiram como? Ofendidos. Mas quem é que tinha que se sentir ofendido? Ele. E sabe qual foi a resposta dele? Olha qual foi a resposta dele. Eu vou colocar aí na tela. Contudo, o povo daquela aldeia não o recebeu, por notar que ele estava prioritariamente a caminho de Jerusalém. Diante de tal situação, os discípulos Tiago e João propuseram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para que sejam aniquilados? Ou seja, quem são eles para tratar o Senhor assim? Não, eles tinham que preparar o melhor. E de fato, irmãos, tinham. Mas Yeshua não reivindicava ser tratado como Deus, embora sabendo de sua divindade. Vamos ver o contraste de comportamento entre seus discípulos e ele? Olha ele. Mas Jesus, mirando-os, admoestou-lhes severamente: não sabeis vós de que espécie de espírito sois? Ora, o Filho do Homem não veio com o objetivo de destruir a vida dos seres humanos, mas sim para salvá-los. E assim rumaram para outro povoado. Ele demonstrou o desejo de salvar aqueles que não o receberam, aqueles que não o trataram como Deus. E não só ele não foi tratado como deveria, como foi tratado como escravo. Paulo diz: esvaziando-se a si mesmo, humilhou-se, foi um ato de humilhação, se tornar homem, mas esvaziando-se a si mesmo, se fez servo. E a palavra servo é a usada para escravo.
Razão pela qual, enquanto os seus discípulos discutiam para saber quem era o maior, para saber quem serviria a quem no reino, e chegaram para ele com essa questão: quem é o maior no reino? Jesus estava esperando que alguém pegasse a bacia para lavar os pés de seus discípulos a fim de prepará-los para a ceia. Ninguém fez isso. Estavam um discutindo com o outro para saber quem ia servir quem. E aí Jesus, a resposta dele foi ele amarrar uma toalha na cintura, pegar uma bacia com água, se ajoelhar na frente de seus discípulos, inclusive Judas, e começar a lavar seus pés. Comportamento de um escravo e do menor de uma casa. Isso é humilhante. Para alguém que tem consciência de sua divindade, como ele tinha. Olha em Lucas 2, abra aí rapidinho Lucas 2. Yeshua tinha consciência de sua divindade. Eu não vou pôr na tela, então abra aí. Lucas 2. No versículo 41. Acho que eu vou conseguir pôr sim. Se você não conseguiu achar aí, pode ler na tela comigo que eu já vou começar a leitura. Todos os anos, seus pais viajavam até Jerusalém para celebrar a festa de Pêssar, de Páscoa. Assim sendo, no ano em que ele completou 12 anos de idade, eles subiram à festa de acordo com a tradição. Encerradas as comemorações, voltando seus pais para casa, o menino Jesus ficou em Jerusalém, sem que eles notassem. Imaginando que ele estivesse entre os muitos companheiros de viagem, caminharam por um dia inteiro. Então começaram a buscá-lo entre seus parentes e conhecidos. Como não conseguiam encontrá-lo, retornaram a Jerusalém para procurá-lo. Então, a princípio, eles vão procurá-lo entre os parentes, amém? Afinal, quantos anos ele tinha? Acabamos de ler. 12. A mentalidade de uma criança. Aparentemente, a consciência que ele tinha era a consciência de uma criança, limitada aos desejos de uma criança. Vamos lá. Após 3 dias, o acharam no templo, sentado na companhia dos mestres, ouvindo-os e propondo-lhes questões. Todos os que o ouviam ficavam maravilhados com a sua capacidade intelectual e com a maneira como comunicava suas conclusões. Assim que seus pais o avistaram, ficaram perplexos. Então sua mãe o inquiriu: filho, por que agiste assim conosco? Teu pai e eu nos angustiamos muito à sua procura. Então ele lhes perguntou: por que me procuráveis? Como não sabíeis que era meu dever tratar de assuntos concernentes a quem? Ele tinha consciência de quem era? Tinha. Então ele se fez homem consciente de sua divindade, mas vazio dela, sabendo que merecia ser tratado da melhor maneira como deveria ser tratado, mas não reivindicou isso. Isso nos mostra, irmãos, que a sua identidade não está firmada na maneira como as pessoas o tratam, amém? Não trataram Jesus como Deus, mas isso não mudou o fato dele ser igual a Deus. Então, tome cuidado, porque na busca por aprovação, a sua identidade acaba se firmando na maneira como os outros te tratam. Mas Yeshua sabia de quem ele era, independentemente de como as pessoas o tratassem. Ele não reivindicava ser tratado como Deus. Foi tratado como o que, irmãos? Homem, e como homem, semelhante à posição de quem? Escravo. Por isso, quando ele é vendido, eu vou comparar aí 2 textos. Na verdade, eu só vou citar por causa do tempo. Mas lá em Êxodo, capítulo... Perdi aqui a anotação, então só vou citar.
Em Êxodo, o preço de um escravo é determinado sendo 30 ciclos de prata. Se o boi de um proprietário matasse um escravo, o proprietário do boi tinha que pagar aquele escravo o valor de 30 moedas de prata. E Jesus foi vendido por 30 moedas de prata. O valor que ele tinha para a liderança religiosa era o valor de um escravo. Esse era o valor que ele tinha aos olhos dos religiosos, aos olhos da liderança de sua época. Embora do alto já havia sido dito que ele é o Filho de Deus em quem o Pai muito se agrada. Mas ele não reivindicava ser tratado assim. Portanto, irmãos, o que nós vemos no nascimento de Yeshua é o mais sublime exemplo de humildade. Porque Yeshua, quando diz que ele se esvaziou, ele tinha do que se esvaziar, sua divindade. Mas quando Paulo diz, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo, de se esvaziar, do que nós temos para se esvaziar? Do que temos para se orgulhar a ponto de termos que se esvaziar disso? Nada. Mas Paulo diz que nós temos que nos esvaziar. Nos esvaziar do quê? Do orgulho. Yeshua, se ele reivindicasse ser tratado como Deus, ele não estaria sendo orgulhoso. Ele é. Mas nós não. Portanto, do que nós cabe se esvaziar, é tão somente uma coisa: do teu orgulho. Desce. É isso. Desce. Eu tenho que me esvaziar pelo fato de ser pastor. É disso que eu tenho que me esvaziar. Quem disse que ser pastor me coloca numa posição maior do que os outros? Eu tenho que me esvaziar da posição de ser presidente ou qualquer outra coisa. Ao se esvaziar do que eu acredito ser, eu estou me esvaziando, na verdade, do orgulho. Porque o orgulho, eu vou colocar aí na tela um versículo sobre Paulo falando a respeito disso. 1 Coríntios 5, versículo 6, Paulo diz: esse vosso orgulho não é bom. Olha como o orgulho age, ó. Não sabeis que um pouco de fermento faz com que toda a massa fique fermentada? Então, você pega a massa, e o fermento faz com que aquela massa enche. Então, o que é o fermento? Aqui, sendo uma referência ao orgulho. O que é o orgulho? É me inflar, é me convencer ser algo do qual na verdade eu não sou. Pegou ou não? É isso. Que o fermento ele dá uma aparência. Sem o fermento a massa é outra coisa. Ela aparenta ser bem menos do que ela realmente é. E na maioria das vezes, eu e você somos bem menos daquilo que acreditamos ser. Não, eu sou. E aí vem as mais diversas ilusões do nosso orgulho para nos convencer daquilo que realmente nós não somos. Então é se esvaziar. Para eu seguir os passos de Cristo, eu tenho que me esvaziar. E aí Pedro vai falar dos passos. Ao ser insultado, não revidava. Quem se insulta? Seu orgulho. O seu orgulho ele é que sente o insulto. Se você se esvazia do orgulho, você se torna quase que indiferente. Eu digo quase porque é muito difícil ao insulto. Como também aos elogios. Quem se deixa levar pelos elogios? O orgulho. Quem se deixa levar pelos insultos? O orgulho. Ao esvaziar-se do orgulho,
você consegue não revidar quando insultado. Então, esvazie-se, esvazie-se. Há um comentário judaico que diz: um recipiente vazio pode receber algo, um recipiente cheio não. E esse comentário é usado referindo-se à presença de Deus. Alguém cheio de orgulho não pode receber a presença de Deus. Alguém vazio de si mesmo pode se tornar um recipiente para a presença de Deus. Em outras palavras, quem é orgulhoso não pode receber o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo vem para encher o teu coração e você já está cheio de fermento. Então não pode. Moisés foi o homem mais cheio do Espírito de sua época. A respeito dele, Deus disse: com outros profetas eu falo com sonhos, com visões, mas com Moisés eu falo face a face. E de todas as qualidades de Moisés que poderiam ser enaltecidas pela Torá, sabe qual é a qualidade que a Torá destaca de Moisés? Humildade e a mansidão. Está junto, eu vou colocar no texto, ou vou colocar na tela. Números 12, versículo 3. Ora, Moisés era um homem muito paciente e o mais humilde dos homens de sua época. O mais humilde. Qual é a qualidade de Moisés que a Torá enfatiza? Ele era vazio de si mesmo. Por isso Deus pôde enchê-lo. Quando Deus aparece para ele: Moisés, vai lá tirar o povo do Egito. Ele diz: quem sou eu, Senhor? Há quem diga que Moisés falhou ao dizer isso, porque ele não acreditou em si mesmo. Mas foi ao reconhecer que ele não era nada que Deus disse: eu serei contigo. Agora que eu sei que você está vazio de si mesmo, eu posso encher você do meu espírito. Eu serei contigo. Não tem a ver com quem somos, tem a ver com quem Deus é em nós. Ele disse: quem sou eu para ir? Os comentários rabínicos a respeito disso é que Moisés considerava qualquer outra pessoa melhor do que ele para exercer aquela missão. Isso é complexo de inferioridade, né? Se sentir incapaz. Não, é reconhecer que não há em você capacidade. A capacidade que há em você é Deus em você. É Deus em você. O homem não recebe nada se do alto não lhe for dado. É Deus em você. Por isso Moisés foi o homem mais cheio, porque ele foi o homem mais vazio. Ele não teve dificuldade de interceder pelo povo, porque de rogar a Deus pelo perdão do povo, porque quando você está vazio do orgulho, há uma facilidade maior para perdoar. A dificuldade do perdão é uma manifestação também do orgulho, não só da falta de amor, mas também da falta de humildade. O que nos leva a desejar vingar-se é o nosso orgulho. Porque nós queremos mostrar para a pessoa com quem ela mexeu. Há um texto de Provérbios, eu só vou citar, de jamais digas, Provérbios 24, 29. Segundo me fez, assim lhe retribuirei, devolverei a cada um conforme o mal que lançou contra mim. Provérbios de jamais diga isso. Há um relato que eu ouvi essa semana, relatado pelo Dr. Rodrigo Silva. Ele fala de um caso de um psicopata, serial killer nos Estados Unidos, que matou 40 mulheres. E lá nos Estados Unidos, quando alguém é levado a julgamento, existe o júri popular, onde as pessoas podem ir assistir o julgamento e dar o veredito. E as pessoas têm voz, é dado microfone para elas.
E foi filmado isso. Na filmagem, algumas dos familiares das vítimas falava com ódio expresso em sua face, até cuspia no microfone dizendo: eu quero que você apodreça no inferno, que você pague cada coisa que você fez. De fato, irmãos, né? Não julgo. Algumas ali eram mães das filhas que o cara matou. Mas contrariando o natural, um homem vai dar a sua opinião sobre o caso, e a reação dele foi a seguinte: você falando para o criminoso, olhando para ele: você tornou a minha vida muito difícil. Eu sou cristão e você está me obrigando a colocar em prática uma das coisas mais difíceis que o meu mestre ensinou: amar os que vos odeiam, orar pelos que vos perseguem e perdoar a todos. Mas como cristão, as pessoas aqui estão com ódio de você. E enquanto as pessoas falavam contra ele com ódio, com ira, ele ficava assim, sabe? Indiferente, porque é característico de um psicopata ser indiferente. E aí esse cristão respondendo a ele: as pessoas aqui estão com ódio de você, mas eu perdoo você, sinta-se perdoado. E contrariando o diagnóstico que é dado a um psicopata, o cara começou a chorar. Tem que ter, não só certamente o amor se manifestou ali, mas humildade, de reconhecer o quê? Não está nas minhas mãos o poder de vingar qualquer coisa que fizerem contra mim. Quem sou eu para vingar o que me fazem? Esse poder cabe ao único, que é soberano sobre todas as coisas. É difícil, mas não impossível. Isso é seguir os passos de Cristo. Uma das manifestações de humildade, irmãos, eu já vou terminar, é não ter uma visão, e resumindo é justamente isso: se Jesus exigisse ser tratado como Deus, ele não estaria sendo orgulhoso, estaria? Não, porque ele é. Mas ele se esvazia, ele é tratado como escravo e não reivindica ser tratado como Deus. E isso é recomendado a nós. Paulo vai dizer aqui em Gálatas, capítulo 6, no versículo 3: pois se alguém se considera importante, não sendo nada, engana a si mesmo. Recomendar o quê? Não tenha uma visão exagerada de si mesmo. A sua visão tem que estar totalmente, exageradamente em Deus. Deus é. Deus possui. Deus pode. E por isso ele fala: se alguém se considera importante não sendo nada, engana a si mesmo. E aí nós temos um exemplo muito tremendo, meus irmãos. Eu vou colocar aí na tela para você. Olha como Abraão se dirigia a Deus. Aqui em Gênesis 18, no versículo 27. Argumentou Abraão: eu me atrevo a falar ao meu Senhor, eu que sou poeira e cinza. Para alguns isso aqui não é vale hoje não. Você tem que chegar diante de Deus falando quem você é. Ó Deus, é o seguinte: eu não sou qualquer um não. Eu sou escolhido, eu sou teu filho, e eu exijo que o Senhor mude a minha vida. Não aceito isso não. Não aceito viver do jeito que eu estou vendo não. Você é filho, você é escolhido, mas isso tudo não por algo em você, mas por uma graça de Deus sobre você. Abraão disse: eu que sou poeira e cinza. E esse que se esvaziou, o que Deus fez com ele, com Abraão? Ele diz: Abraão, te darei, te abençoarei, te engrandecerei o nome. Ele é chamado hoje de
pai da fé. Mas se perguntassem para Abraão: Abraão, quem é você? Quem sou eu? Você não sabe quem eu sou, não? Você sabe o que você está falando? Ele não responderia isso. Ele diria: eu que sou poeira e cinza. Mas se você perguntasse para Abraão quem é Deus, ele saberia dizer e elogiar com todas as palavras. É a consciência de quem Deus é em você e não você em si mesmo. Quem está pegando, irmãos? Olha um exemplo que tremendo. Olha que prova aqui para Abraão. Aqui no capítulo 23, eu estou terminando, gente. Aguenta aí mais um pouco. Você está aí ainda ou não? Olha que prova para Abraão. Aqui, os hititas estão falando com Abraão e eles dizem o seguinte: meu Senhor, ouve-nos. Tu és um príncipe de Deus entre nós. Enterra, pois, tua morta, né, Sara? Mas tua morta na mais nobre de nossa sepultura. Ninguém de nós se recusará a oferecer-te sua própria sepultura. Chamaram Abraão do quê? Tu que és príncipe de Deus. Aí Abraão podia nessa hora, né, inchar. É isso mesmo. Ainda bem que vocês sabem. Olha o que ele faz. No versículo 12. Abraão fez o quê? Inclinou-se diante dos homens daquela terra, se esvaziando. As pessoas estavam tentando enchê-lo e ele se esvaziando. Irmãos, cuidado, porque o Satanás vai tentar inchar você de orgulho para tornar você vazio de Deus. Mas quanto mais vazio do orgulho, mais cheio de Deus você pode se tornar. Diga a glória a Deus. João Batista, aquele que Jesus disse ter sido o maior dos homens nascido de mulher, disse: convém que eu diminua e ele cresça. Quando ele foi batizar Jesus, João disse: quem sou eu, Senhor, para batizá-lo? O Senhor que tinha que me batizar. Homens que tinham consciência que não eram nada e que tudo aquilo que exerceram foi Deus se manifestando através deles. Homens vazios foram homens cheios. Vazios de si mesmos foram homens que Deus encheu com a sua glória. E o nascimento de Yeshua é o mais alto, sublime exemplo de humildade. Quem age assim tem consciência de um versículo que eu quero que você leia comigo na sua Bíblia. Abra em 1 Crônicas 29. 1 Crônicas. Se você estiver aí perdido, aí sim você lê na tela. Mas se você conseguir achar rapidinho, então acha aí. 1 Crônicas 29. Vamos lá, eu vou contar até 3. Se você não achou, você para aí e lê no telão. 1, 2, 3. Para aí e lê no telão. Bora. Versículo 11. Ó Senhor, tua é a grandeza. Vocês não param, né? Vamos lá então. 1 Crônicas 29, 11. Ó Senhor, tua é a grandeza, o poder, a glória, a vitória, a majestade, porque tudo quanto há no céu e na terra a ti pertence. Ó Senhor, o reino é seu e tu governas, soberano sobre tudo e todos. A riqueza e a honra vêm de ti. Tu dominas sobre todas as coisas. Em tuas mãos residem toda a força e o poder, e na sua destra há dignidade, consolo e encorajamento que todo ser humano carece. Agora, portanto, nosso Deus, rendemos-te graças e louvamos o teu glorioso nome, ó Senhor. Entretanto, quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos contribuir tão generosamente, com tanta alegria como estamos fazendo? Ora, tudo vem de ti e nós tão somente entregamos a ti o que é seu. Percebe que quanto maior é a visão da grandeza de Deus, mais vazio de si mesmo você se torna.
Um comentário rabínico sobre esse texto diz: quanto mais, é justamente isso, quanto mais profunda for a percepção de Deus, mais claramente uma pessoa é capaz de perceber que o quanto realiza é completamente insignificante em comparação a todos os benefícios que recebe dele. Ele vê seus dons ou talentos não como fonte de orgulho, mas sim como uma responsabilidade a ser usada no serviço de Deus. Ou seja, tudo isso que recebemos é seu. Ou seja, aquilo que eu tenho, eu não vejo nisso uma fonte de orgulho, mas de responsabilidade por saber que não tem a ver comigo, tem a ver com Ele, e a glória tem que voltar para Ele. Se você esvaziar-se de si mesmo e assemelhar-se a Cristo nesse sentimento, esvazie-se. Então você vai se assemelhar a Cristo no enchimento, tornando-se cheio da glória de Deus. Fique de pé no seu lugar.